O uso das telas provoca efeitos ruins na nossa visão e a gente já sabe disso, né, pela experiência. A gente fica com a vista mais embaçada, o olho fica mais seco. Vamos entender o que está acontecendo, como é que a gente pode evitar, os cuidados que devemos ter. Nós estamos com a médica oftalmologista Marina Rosenblatt, ela que é especialista em retina cirúrgica. Marina Rosenblatt, bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigado, Tânia, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada, igualmente. Bom, a gente mais ou menos percebe, né, que a gente tá, que o celular, que o computador, de alguma forma sobrecarrega os nossos olhos. O que que acontece e quais são os efeitos? Assim, quais são os sintomas? Então, a gente tem notado com a história da pandemia, toda essa mudança da nossa atividade de trabalho, um aumento das horas de exposição às telas. Então, é uma queixa muito frequente. Todo mundo fala, estou mais tempo no computador, mais tempo no celular. E aí vem toda uma lista de queixas que o É. pessoal, né, assim, reclama. Então, fala, minha vista fica cansada no final do dia, ou eu tenho uma sensação de areia, eu tenho uma fadiga nos olhos, eu sinto que eu não consigo me concentrar no final do dia. Isso tem sido uma queixa recorrente nos consultórios oftalmológicos. É uma coisa assim que muita gente compartilha dos mesmos sintomas nesses momentos, E né? é, Agora com o negócio da pandemia. e é por causa da tela mesmo. É por causa da tela e por causa do excesso de visualização para perto, porque a gente trocou o nosso foco distante por um foco próximo e por horas ininterruptas. O pessoal, né, fica horas e horas e fala assim: ó, meu home office eu trabalho muito mais do que eu trabalhava anteriormente, menos pausas, uma demanda maior muitas vezes. É porque quando é presencial, você tem aquele momento que você fica na tela, mas no momento de conversar com um colega, por exemplo, você já não está. Agora o colega está na tela também, ou pelo menos no momento da pandemia mais pesado, tudo era na tela, as conversas todas eram na tela, né? Então, realmente, poucos momentos em que a vista desloca da tela. E é importante esse deslocamento, é importante olhar as coisas para além da tela, imagino, né? Para fazer o contraste, será? Para descansar a vista? Exatamente. Então, assim, é como você falou, aquele momento do cafezinho não existe mais, É, né? O não. pessoal fica só no computador. E o grande ponto é o seguinte: existe um músculo no olho que chama músculo ciliar, e ele é responsável pela focalização de objetos próximos. Quando a gente fica horas e horas ininterruptas focando um objeto próximo, a gente tem uma contratura, uma contração mesmo desse músculo, que a gente chama de espasmo da musculatura ciliar, o termo técnico para isso. E aí, no final do dia, esse músculo não consegue relaxar, como uma pessoa que vai numa academia de ginástica e faz um exercício excessivo. E aí vem toda aquela questão que o pessoal fala: olha, eu começo bem o dia, mas no final do dia eu não enxergo bem, eu acho que minha visão oscila ao longo do dia. Então tem muito a ver com essa fadiga muscular, realmente. É. Aula virtual, meu Deus, né? Porque antes, né? Agora tá voltando a aula presencial, porque você tá ali vendo o professor longe de você, né? Exato, Ali no exatamente. vídeo tá tudo chapado. E o conteúdo que você fica lendo, eu tenho muita dificuldade. Esse como espasmo, que é essa Exato. sobrecarga, né, por focar, pode provocar danos efetivos nos nossos olhos? A priori, não. A Não. priori é um dano reversível. E Uhum. aí também entram outras questões. Não é essa contratura muscular apenas, mas às vezes o pessoal fala assim: meu olho está seco. E realmente os estudos mostram que no computador a gente pisca menos. Então, muita gente tem esse ressecamento ocular, uma dor de cabeça no final do dia. Então, vem uma série de sintomas que estão associados a esse tipo de atividade prolongada para perto, mas tudo reversível, tudo é potencialmente Ah, tratável. tá, não vai provocar nenhum dano. É só um Não, mal-estar ali, né, momentâneo, mas é um momentâneo constante. esse é o Esse é o problema, porque problema, né? recomeça todo dia, Esse é o exatamente. problema. Aham. A Isaura Ferreira fala aqui de usar o celular em ambiente mais iluminado, que no escuro realmente, no escuro é mais difícil. Isso faz alguma diferença?
Essa é uma pergunta meio frequente também. As mães falam muito, né? Fala assim: ah, meu filho lê no escuro, isso vai causar eventualmente um dano irreversível. Você sabe que a priori não. Tem pessoas que preferem ler e fazer suas atividades do dia a dia num ambiente mais claro, outras num ambiente mais escuro. Então, você tem que Hum, buscar um local cuja luminosidade é uhum. confortável para você fazer a leitura. Não, não obrigatoriamente você precisa estar num ambiente Ah, iluminado. Então, isso é uma coisa hum. muito particular de cada pessoa. Tem Eu que achei que ser tivesse algo uma confortável. sobrecarga. Então não tem uma sobrecarga o fato do ambiente estar mais escuro do que a tela. Não, Não. não, não, que até as crianças ficam felizes, né, quando a gente fala: "Não, tudo bem, você pode ler onde você quiser, sendo confortável", ou os adultos, né, da mesma forma, tem essa predileção por uma Uhum. intensidade luminosa. Uhum. Ah, e já que você falou de leitura, o livro físico, né, que é também, a gente está ali perto, concentrados, né, e o livro digital e a tela, fazem uma diferença do ponto de vista dos olhos? Sim, Sim? fazem. Hum. Então, embora ambos estejam numa mesma distância de leitura, a gente sabe que o fato de ser um eletrônico favorece principalmente esse negócio do piscar menos que a gente falou, ou das piscadas incompletas. E isso faz com que exacerbe esses sintomas no final do dia. Então, se tiver que optar entre um e outro, é mais assim sustentável, é mais fácil você fazer por mais horas uma leitura de algo impresso. Porém, a gente sabe que nosso dia a dia, a maioria hoje em dia é tela, né? Computador, É, tablet, celular. É, é isso, uhum, está tudo em PDF. Ô exato. Marina, mas essa coisa de não piscar, e se a gente se programar, é involuntário, né, piscar. Se a gente ficar prestando atenção em piscar, a gente não vai prestar atenção na tela. Mas não Deixar tem uma como a gente ter um nota. É. controle sobre isso? Então, é muito difícil você Agora eu tô lembrar. falando, agora eu tô pensando no meu É, piscar e eu tô já esqueci do resto. É. É, o que é legal, o que a gente tende a recomendar é usar lágrimas artificiais ao longo do dia, para quem está referindo ao sintoma de olho seco. Então, a gente recomenda que use numa certa periodicidade ao longo do dia, porque isso faz como se fosse o efeito assim, fisiológico, né, do piscar em si. Então, você usa uma lágrima artificial e diminui o teu ressecamento ao longo do dia. Lágrima artificial, não é soro, é Não, um não, é é lágrima diferente. artificial. Chama São os colírios, né, colírios. lubrificantes que a Hã. gente prescreve para os pacientes, aí porque também os pacientes falam: "Ah, mas é tudo igual", né, não, eles não são todos iguais. Quando a pessoa tem um olho seco mais severo, tem um colírio específico, mais leve, você recomenda outro colírio, mas é diferente de soro fisiológico. Tá. Mas colírio, tem alguns colírios que são específicos para algum tratamento, né, então não é qualquer colírio. Exato, esse é o ponto, porque os Hum. pacientes tendem a falar: eu uso um colírio, esqueci o nome, esses normais", e cada colírio tem um princípio, né, inclusive, assim, não todos se enquadram nesse grupo de lubrificantes, obviamente, tem colírio que abaixa a pressão do olho, cada um tem um Ah, então. propósito. Então, Exato. cuidado, também não é É, assim, você chegar e comprar um colírio e sair pingando, né. Pode ser um remédio, pode exatamente. provocar algum efeito. E por que a gente pisca menos na tela? A luz tem a ver com isso? Isso é um bom ponto. Não tem um consenso, sabe, da literatura. A gente tende a ficar mais focado quando a gente está nos eletrônicos, de modo geral, a focar mais assim, nos objetos que são apresentados. Mas é uma boa pergunta. Eu acho que não existe uma explicação clara na literatura o porquê Uhum. disso. Mas o fenômeno existe, a tela faz com que a gente Existe, pisque menos e, portanto, pisca. os nossos olhos ficam menos lubrificados. Exato. E também outra coisa, a gente faz umas piscadas incompletas na tela, então às vezes o olho não chega a ocluir por completo, então ela é menos efetiva, sabe? Essas piscadas que não a pálpebra não se fecha totalmente. Gente, É, deve ser porque é muito estímulo, olha eu aqui, se os próprios é, especialistas não sabem, porque eu saberia. Mas, né, porque a gente fica na tela, mas sei lá, não sei também, não vou entrar nesse tema. O fato é que o fenômeno existe, não se sabe exatamente por quê. A gente pisca menos ou pisca de forma incompleta. Aí exato. eu lembrei eu não sei se com todo mundo é assim, mas usar lente de contato, para mim pelo menos, eh, ressecava demais o olho. Imagino que então, imaginando assim, transferindo para os outros, isso tudo para quem usa lente de contato é mais agravado ou não? Cada um reage de um jeito? Sim,
Sim, a gente tende a não recomendar para pacientes que ficam o dia todo em telas, em computadores, o uso de lente de contato na atividade profissional, porque isso é mais um agravante para causar esse desconforto e principalmente ressecamento ocular, sensação de areia, porque querendo ou não é um objeto que está assim encostado, né, na superfície do olho. Então, os sintomas tendem a diminuir se a pessoa tem um grau que ela use óculos nesse momento. Ficar horas e horas com a lente de contato à frente do computador não é considerado uma coisa saudável do ponto de vista oftalmológico. Ô Marine, que dica você passa pra gente em relação a essa coisa da tela exigir um foco muito grande, a gente perder, né, a visão, enfim, privilegiar um tempo maior com o olhar no foco. A gente deveria intercalar mais, fazer momentos de repouso? Exato, exato. Isso é uma coisa que a gente fala bastante para os pacientes. E aí, às vezes, o pessoal fala: não, mas eu não consigo, minha rotina é muito puxada, eu não Então, consigo fazer pausas. Mas são pausas rápidas, o que é recomendado. Então, se uma pessoa ela consegue a cada 30, 40 minutos olhar para um foco distante dela por 20 segundos, então, uma coisa muito rápida, ela olha numa janela. Um foco a mais de 6 metros e depois ela focaliza novamente no computador. A gente sabe que isso diminui esses sintomas no final do dia. Então, voltando para a academia de ginástica, como a gente falou, é a mesma coisa que você faz uma atividade, uma série muito prolongada de exercício ou pequenas séries de exercício. A gente sabe que a musculatura tolera melhor dessa forma, por isso que é recomendado realmente fazer, como você sugeriu, essas pausas. então, tira o olho da tela e olha, acha um ponto para focar no ponto ou simplesmente deixa o olho solto, assim? Sendo a mais de 6 metros, tanto faz. Então, tem que ser um ponto distante ou uma paisagem distante, alguma coisa assim que não seja 30, 40 centímetros, que é a nossa distância próxima. E aí olha por uns 20 segundinhos, depois volta para a tela se precisar. Exato. Gente do céu. E com a idade, as coisas vão piorando para os olhos, né, gente? O que Então, acontece com as pessoas depois? Qual é a idade que dá aquela virada da... Tem até um nome, né, que me fugiu, que é a vista cansada, né? isso, exatamente. Então, a partir dos 40, a 40. gente sabe que esse músculo, que é que a gente falou anteriormente, que é o músculo ciliar, ele tende a começar a falhar. E aí começa aquela história, que a pessoa fala: meu braço está curto, mas na verdade não é um problema do braço, é um problema do olho, que a pessoa não consegue mais focalizar na distância anteriormente que ela focava. Colocando, Exato. se distanciando para enxergar. Verdade. Exato, exato. E aí vem aquela história. Também aos 40 tem outras condições oftalmológicas que se tornam mais frequentes, glaucoma, algumas condições de retina. Então, daí a gente reforça a necessidade das consultas oftalmológicas de rotina nesse momento também. Sim, mas é natural que exista esse desgaste a partir dos 40. 100%. Os pacientes falam assim: mas como que eu evito isso? Só parando no tempo. Se você conseguir parar no tempo, você consegue. Exato. E aí tem um agravamento dos 40 aos 60 também. Então, o grau ele tende a mudar para perto nessa faixa etária. Então, isso exige um cuidado maior do ponto de vista oftalmológico. Não que a visão piore, mas o grau do óculos tende a ser atualizado nesse período, né, da vida. Sim, mas uma pessoa que nunca usou óculos, nunca precisou, sempre teve a vista boa, depois dos 40 vai acabar precisando de óculos? Em geral, sim, grande parte da população. Existem casos muito específicos que a pessoa consegue focalizar um olho para perto, o outro para longe, mas tem que ser um grau bem específico. De modo geral, ou para longe ou para perto, as pessoas tendem a precisar de óculos a partir dos 40. Uma outra pergunta sobre a tela. Marina Rosenblatt aqui com a gente. A questão é a luminosidade, é isso? Fiquei pensando em um óculos mais escuro, uma lente que protegesse mais da luz. Talvez ajudasse, não? Então, isso é um ponto ótimo. Porque agora está na moda esse negócio de filtro de luz azul, que o pessoal tem falado no sentido de proteger da luminosidade da tela, e às vezes é prescrito um óculos mesmo sem grau, mas com esse tal desse filtro de luz azul. Não tem evidência científica esse filtro de luz azul, então não se sabe se faz mal, mas não se tem garantia que faz bem. Então não tem nada comprovado em termos científicos de que isso possa ser eficaz em termos
termos de melhorar o conforto na leitura, mas é um ponto que o pessoal tem Tá estudado estudando. mesmo. Porque o problema é a luz azul. Mas hoje se sabe que a luz azul emitida pelas telas é uma coisa ínfima, que não é isso que está causando toda essa sintomatologia. Pelo menos os estudos mais recentes mostram isso. E um óculos de sol? É que aí entra naquela questão, né? Talvez fique um ambiente muito escuro, não dê um Sim. conforto, Sim. para a pessoa fazer uma leitura prolongada. Uhum. É. Por exemplo, vou dar o meu exemplo de novo. Os meus óculos, eles, na medida em que bate o sol, ele escurece. Não lembro o nome disso. Então, eu não Transition, né? sei se Exato. talvez com a tela ele também meio que se adapte. Esse tipo de óculos talvez amenizasse ou não? Não, Acredito que não. não, né? Porque vai além da intensidade luminosa, né? É uma coisa assim, particular das telas. Tanto que a maioria das pessoas, né, não usa óculos escuros para ler, não se sente confortável nesse tipo de situação. Os óculos que escurecem, eles tendem a escurecer não em ambientes internos, mas em ambientes externos, quando a pessoa sai na luz solar, e aí sim Isso. eles Aí escurece. tendem a escurecer, exato. O Paris Barbosa diz que está com 50 anos e começou a usar óculos para ler agora. Foi bem, né? Segurou bem. 45 do segundo tempo. 40 é verdade. A Ana Oshiro, presbiopia. Ah, presbiopia é a tal da vista cansada, né? Exato. Aí ela diz que começou quando fez 40. Que é o grande marco da presbiopia, né? Meu Deus. Olha lá. Tem o pessoal contando as suas experiências aqui com os olhos. A Isaura Ferreira fala de visão periférica. Será que a gente perde também um pouco quando a gente foca muito na tela? A capacidade de olhar o entorno, de perceber o entorno? Será que tem essa mudança? Quando a gente foca por um tempo prolongado para perto, por conta daquela contratura do músculo que a gente falou anteriormente, às vezes a pessoa vai olhar para longe e ela não consegue focalizar longe, então ela não consegue mais fazer essa mudança, exatamente. E aí quer dizer que ela realmente precisaria talvez ter feito pausas ao longo da leitura, porque ela não está conseguindo mais relaxar a musculatura de modo a focalizar um objeto mais distante no final do dia, principalmente. Então, fazer esse contraste com os olhos é olhar para longe, para mais de 6 metros. Não fechar os olhos, por exemplo. Não, olhar para mais de 6 metros, Olhar focalizar, pra mais. relaxar esse músculo. Exato. Para tirar né, o movimento da concentração do músculo, jogar para 6 metros. Muito bom, vamos cuidar dos nossos olhos. Marina Rosenblatt, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Imagina, um prazer enorme. Obrigada. Prazer. Muito obrigada, igualmente. A médica oftalmologista, especialista em retina cirúrgica, Marina Rosenblatt, conversando conosco.